Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para o começo de mais um módulo. Dessa vez é o módulo Pentateuco do nosso curso teológico CETADEB, onde nós vamos estar falando acerca dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são os cinco livros de Moisés, né, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estaremos começando com uma introdução ao estudo do Pentateuco e seguiremos com uma introdução de Gênesis, com um estudo de Gênesis, e conforme as lições forem passando, nós estaremos tratando dos demais livros, ok? Então vamos começar. Na forma que nós temos hoje o Pentateuco, ele apresenta para a gente uma série de textos legais no arcabouço histórico, e foi antes de tudo aceito como sendo a lei do povo escolhido, né? E ele foi reconhecido e tornado obrigatório, e essa parte da Tanakh, que é a Bíblia hebraica, era chamada de Torá, que é a lei para judeus e samaritanos. O nome Pentateuco, ele vem da tradução dos 70, a Septuaginta, que era a tradução grega, né, que foi feita no século III a.C., que vem da aglutinação de palavras gregas que são penta, que é 5, e teucos, que se referia aos estojos que se guardavam os rolos de papiro. Então, na verdade, Pentateuco seria os 5, o estojo dos 5 rolos de papiro, né? Ou seja, dos 5 rolos, que é os 5 livros que vão formar o Pentateuco, tá? A Torá, que é o livro da lei de Israel. É interessante a gente já considerar, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que não se fazia separação entre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eram seções de um único livro, tá? Eram seções de um único livro. É um livro com 5 seções. A Torá era parte integrante da Tanakh, que é a Bíblia hebraica, era a primeira parte da Bíblia hebraica, e onde se tinha 5 seções, e essas seções faziam parte de um único livro. Ok? Vamos avançando, a gente vai aprofundando o entendimento. E apesar do texto bíblico, né, afirmar que Moisés escreveu sob as ordens do Senhor, e nós vamos ver isso em Êxodo 17:14, Êxodo 24, versos 4 a 8, Êxodo 34, verso 27, Josué capítulo 1, versos 7 a 8, e Josué também, capítulo 24, versos 25 e 26, houve muito debate na alta crítica acerca da autoria mosaica, onde alguns atribuíam a Esdras, ou melhor dizendo, a escribas do período de Esdras, que teriam feito a escrituração do livro dos livros do Pentateuco. Dentre essas teorias, a gente encontra uma que vale a pena a gente comentar, que comentarei brevemente, seria a teoria das 4 tradições. Essa teoria seria formada pela ideia de que 4 escolas teriam se juntado para poder escrever e compor o livro do Pentateuco, baseado em tradição oral, em o que se tinha de tradição oral. A saber, seriam a escola javista, a escola eloísta, a escola sacerdotal e deuteronômica, tá? Essas escolas, só falando rapidamente sobre cada uma delas, elas teriam uma característica exclusiva, como por exemplo, a javista, ela chama Deus de Yahvé, e ele dá todo um floreio para o texto, dá toda uma característica formidável para o texto, dá uma decoração para o texto,
e ele vai tratar muito acerca da psique de Deus, né? De como Deus ele se relaciona consigo mesmo e com a sua criação. Então ele vai falar, por exemplo, sobre aquela passagem de Êxodo 3, aonde ele vai dizer: eu sou o que sou, né? Ou seja, dando a ideia do Deus que é, ele não foi criado, tá? Então essa escola já vista que dava essa ideia. A escola eloísta, que seria uma escola que trata Deus por Elohim, e que ele fala de Deus de uma forma menos íntima e de forma muito mais direta, de forma muito mais fria, né? E mostra muito da característica criativa de Deus, da característica de ação de Deus. Deus está sempre tomando ações, está sempre realizando ações, e de forma muito distante do homem. Praticamente onde mostra essa característica soberana de Deus, né? Onde Deus ele faz sem pedir autorização, sem pedir conselho, e muito menos mandando o homem fazer por ele. Ele pega e faz soberanamente. Essa é uma das características da escola eloísta. O sacerdotal, que trataria das coisas, teria tratado dos assuntos relacionados ao culto, às leis sacerdotais, estaria muito ligada ao livro de Levítico, por exemplo, e deuteronômica, que praticamente estaria ligada à escrituração do livro de Deuteronômio, tá? Porém, essa teoria, apesar de ser uma das teorias mais importantes que nós temos, e por isso que eu comentei sobre ela, ela não se sustenta muito, e hoje não é tão aceita assim, porque a gente percebe que o conhecimento da cultura egípcia ocorrida no período do Gênesis e Êxodo, por exemplo, a geografia da região que se passa no Egito e Oriente Médio praticamente todo, né? Mas principalmente no Egito e em Canaã, né? A parte de costumes, né? Que nós vemos os costumes, os detalhamentos de costumes da época de Gênesis, de Êxodo, né? E tantos outros pormenores que a gente pode ver nesse período, até detalhes de nome, de linguística, né? Contradizem completamente a hipótese de que alguém que tenha vivido entre 700 a 1000 anos depois do ocorrido poderiam ter sido um relato tão detalhado do Gênesis e Êxodo, né? E por que não números ele conta os detalhes dos livros do que ocorreu no período da peregrinação de Israel no deserto depois da saída do Egito, tá? Em Êxodo, só para poder a gente entender bem isso, e porque a doutrina hoje, a teoria que Moisés escreveu o livro, ela é muito forte, muito mais aceita hoje. Vamos dar só uma lida em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, verso 14, aonde diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Esse é a primeira referência falando acerca de que Moisés escreveu um livro.
capítulo 24, verso 4 e 8 vai falar também, 34, 27 também vai falar. Josué 1, 7 e 8 vai falar que Josué, ele continua, ele lê, ele faz a leitura do livro que Moisés escreveu diante do povo. E no capítulo 24, versos 25 e 26, ele está falando que Josué faz uma inclusão no livro de Moisés e logo depois ele morre, né? Então, o relato bíblico, a referência bíblica, ela nos mostra que quem escreveu o livro os 5 primeiros livros foi realmente Moisés e não escolas que realmente existiram, tiveram sua importância na construção da Bíblia, mas de forma nenhuma teriam escrito esses 5 primeiros livros da Bíblia, como a teoria das 4 tradições tenta mostrar. Existe, antes de mais nada, antes de a gente começar os nossos estudos, dizer que existe um período pré-patriarcal. O período pré-patriarcal, ele se caracteriza pelos povos que habitaram a terra. Alguns povos são historicamente muito importantes. Dentre eles, nós temos os sumérios, que inventaram a escrita em torno de 4.000 anos antes de Cristo, contribuindo também com a matemática, arquitetura, literatura, direito, medicina e tantos outros campos da ciência e do conhecer, né? Depois deles ainda tivemos, já perto de 300 anos antes de Moisés nascer, o rei Hammurabi, que criou o Código Hammurabi, que durante muito tempo foi o código legal que norteou os povos antigos dentro de um padrão moral e legal, né? Esse período, e com relação aos sumérios, é importante a gente relatar porque a gente sabendo que os sumérios, que era o povo que vai contribuir ali naquela região, já tinha feito a escrita, né? E aí nós tivemos as escritas cuneiformes, tivemos as escritas, enfim, tivemos escritas em hieróglifos e tudo mais. Foi muito importante, porque com esse conhecimento nós sabemos que Moisés ele tinha condições de escrever um livro, não com a escrita egípcia que ele conhecia também, mas com uma outra escrita que os povos dali certamente conheciam, e o hebreu também conhecia, o judeu também conhecia. Bom, então é interessante a gente saber como é que é a origem do idioma hebreu, né? O hebraico vai ter sua origem nas nações semitas, né? Semita vem de Sem, que era um dos filhos de Noé, de quem Abraão foi descendente. No Crescente Fértil haviam muitos idiomas correlatos ao hebreu. E o hebreu é um termo que designa quem era descendente de Éber, que era descendente de Sem. Aí você vai encontrar essa referência em Gênesis 11, versos 10 e 15. Tá? Você vai ver a referência que Sem é o pai de todos os semitas, né? E no verso 15 você vai ver Éber como sendo o que vai dar a linhagem de Abraão, por isso vai ser chamado de hebreu. O período patriarcal, que é um período importante, ele começa a partir do capítulo 12 de Gênesis, com a história de Abraão, que tem seu início no período, que dá o início ao período patriarcal.
Neste momento da história bíblica, nós vamos ver uma sequência de eventos que são desencadeados a partir da chamada de Abraão, né? E a aliança entre Deus e Abraão. Por causa dessa aliança, Isaac e posteriormente Jacó participam dos benefícios dessa aliança, que é o pontapé inicial de todo o projeto de Israel como Estado. O povo escolhido, preparando para a vinda do Filho de Deus para a salvação da humanidade. É interessante a gente dizer aqui que patriarcas, de fato, só são os três: Abraão, Isaac e Jacó. São eles que vão ser os patriarcas dos israelitas, né? Então, eles são de fato os patriarcas. Os demais não são patriarcas. Antes de Abraão são pré-patriarcas. É o período pré-patriarcal. E depois dele aí já as nações, já são as tribos de Israel. Bom, sabido isso, então a gente pode começar a fazer uma análise do livro de Gênesis, um estudo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é a introdução a toda a Bíblia, né? É o livro dos princípios. Nele você vai encontrar a narração dos começos, o começo da criação, o começo do homem, o começo do pecado, da redenção, enfim. O livro de Gênesis ele é muito conhecido também no meio acadêmico como viveiro ou sementeiro da Bíblia, né? Porque é ali dentro que estão todas as sementes para todas as grandes doutrinas bíblicas, né? Se você for falar em soterologia, você vai ter que começar lá pegando lá em Gênesis. A martiologia, você vai começar lá em Gênesis. Cristologia, você começa em Gênesis. Então, escatologia, você começa em Gênesis também. Então, assim, toda a grande doutrina bíblica você vai começar lá em Gênesis. Na opinião de Gilles, né, que foram teólogos, sem o Gênesis, a Bíblia é não só incompleta, mas incompreensível. E faz muito sentido essa afirmativa dele. Por quê? Imagine você começar a falar de soteriologia. Vamos fazer aqui uma brincadeira aqui. A gente vai falar de soteriologia. Ora, a gente vai falar do sacrifício vicário de Jesus, vai falar do porquê que ele teve que morrer por nós. E aí nós vamos falar por causa do pecado. Mas aí eu vou te perguntar, que pecado? Aí você vai me dizer, o pecado do homem. Mas por que pecado do homem? A origem está em Gênesis. Então essa base toda está em Gênesis. Isso se dá para todas as doutrinas bíblicas praticamente. Pelo menos as grandes doutrinas bíblicas, todas elas vão ter seu nascedouro nos textos de Gênesis. O Gênesis está muito ligado aos demais livros do Antigo Testamento. É lógico e fica muito claro que ele se relaciona mais ainda, em certo sentido, com o Novo Testamento. Alguns temas do Gênesis vão voltar a aparecer somente no Novo Testamento de forma de interpretação, ou seja, eles vão ser tratados e interpretados no Novo Testamento. São temas que normalmente pouco vão aparecer no Antigo Testamento, mas voltam com muita força, sendo tratados e interpretados no Novo Testamento. E aí a gente pode incluir a queda do homem, a instituição do casamento, o juízo do dilúvio, a justiça de Deus imputada ao crente, o contraste entre o filho da promessa e o filho da carne, o povo de Deus como estrangeiro e peregrino. Nós vamos encontrar no livro esses primeiros quadros, esse primeiro quadro que eu mostrei, você vai encontrar praticamente todinho no Evangelho. O Evangelho praticamente todo vai tratar, Jesus vai tratar da queda do homem, vai falar da queda do homem, vai falar da instituição do casamento, vai falar do juízo do dilúvio, ele vai falar da justiça de Deus imputada ao homem, o contraste entre o filho da promessa, né, e o filho da carne, o povo de Deus como estrangeiro e peregrino. Isso tudo você vai encontrar nos evangelhos. Muitas das cartas paulinas também vai tratar desses assuntos também. Paulo em 1 Coríntios vai falar do casamento, em Romanos ele vai falar
do juízo, da justiça de Deus, né, imputada ao homem, né? Vai falar muito do filho da promessa, né? Então tem todas essas questões nas cartas paulinas também. Você vai encontrar o livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse em particular, o cumprimento dos grandes temas iniciados em Gênesis. A antiga serpente que enganou, né, todo mundo, que está derrotada, cai Babel, Babilônia, né? Os redimidos são levados de novo ao paraíso e têm acesso à árvore da vida. Isso, passagem, a árvore da vida, praticamente você vai encontrar ela só em Gênesis, e depois praticamente só vai ter a referência a ela novamente em Apocalipse. Então, o texto de Gênesis, ele é fundamental para o entendimento das doutrinas bíblicas. Bom, os livros do Antigo Testamento normalmente eram nomeados pela primeira palavra ou frase, né? Como a gente falou logo no início. No caso de Gênesis, que é o nome grego, né? O nome que foi dado na Septuaginta, né? Ele vai ser a tradução para o nome original, que era Bereshit. Isso por causa da primeira linha, né? Que era Bereshit, Bara, Elohim. Então eles pegam a primeira Bereshit e era o nome do livro Bereshit, que é no princípio. Então Gênesis caía muito bem, porque Gênesis em grego é começo, né? Início. Então caiu muito bem. O livro está dividido em 3 partes, basicamente. A primeira parte, ele vai tratar do início da humanidade, do capítulo 1 até o capítulo 5, onde nós vamos ver a criação do homem, a criação da mulher, né? Ora, Alexander, mas tem também a criação do mundo. Sim, a criação do mundo foi para que fosse criado o homem. Então, o Deus, ele criou o mundo para colocar o homem nele, né? Então, é o começo da humanidade, quando nasce o homem e a mulher. Nós vamos ter também o crescimento populacional. Nós vamos ter o primeiro crescimento populacional, vai ter a história do primeiro homicídio, do segundo homicídio, o primeiro casamento polígamo. Nós vamos ter também a contextualização do período pré-diluviano, né? Então nós vamos ter todo esse contexto aí até a chegada do capítulo 6, onde nós vamos ter a segunda parte do livro de Gênesis, que vai tratar da corrupção e destruição daquela geração, de todo mundo, né? Pelo dilúvio, né? A corrupção era narrada no capítulo 6, onde Deus olha para a terra e vê como o homem ficou mal e perverso de todo o seu coração, né? E resolve destruir, né? o homem e só deixa Noé. E aí começa uma nova história, que é a pós-diluviana, né? Onde vai ter uma nova história, começa através da família de Noé, um crescimento populacional. Aí nós vamos ter a história de Babel, onde Deus, ele espalha os povos por causa confundindo as línguas, né? E com isso vai do capítulo 6 até o 11, essas narrativas, até que vamos ter mais uma genealogia. E aí nós vamos ter a chamada de Abraão, no capítulo 12, e a história dos patriarcas até o capítulo 50. Nessa história nós vamos ter a história de Abraão, né, com a sua chamada, a promessa abraâmica, a promessa para Sara, né? Nós vamos ter o nascimento de Isaac. Nós vamos ter também o período da prova de Abraão, né, que foi chamado para sacrificar o seu filho,
né, Isaac, e já ali apontando todo o processo, fazendo todo um apontamento para Cristo, né? Nós vamos ter também depois o crescimento de Isaac. Isaac agora é o pai da família, né? E dele nascem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó ele se torna um dos patriarcas, ele que vai ser o pai dos 12 que vão se tornar as 12 tribos de Israel. E vai contar a história de José, que vai parar no Egito, já preparando a história para o livro de Êxodo. Tá? Basicamente é isso que nós temos para poder tratar do livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é bastante sucinto. Sugiro você fazer uma leitura do livro, né? Fazer uma leitura do módulo acompanhada do livro, para você pegar os detalhes que estão no módulo. Eu acredito que nós conseguimos passar a introdução ao Pentateuco e a introdução de Gênesis de forma satisfatória, e com isso te espero na próxima lição, te espero na próxima videoaula, e desejo a você que, se for de manhã, um bom dia, se for de tarde, uma boa tarde, se for de noite, uma boa noite, e que Deus lhe abençoe grandemente todos os dias da sua vida.